Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA. Valnice Milhões. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E estamos na série O Poder do Jejum. Agora, o nosso episódio de hoje é autodomínio e espiritualidade, aquele domínio próprio, né? Fortaleça o seu espírito através do jejum. Então, já vamos aqui começar a perguntar sobre o autodomínio, o domínio próprio, o que significa isso no contexto do jejum? Primeiro, o que é o autodomínio? É o conceito que abrange a nossa capacidade de controlar impulsos, desejos e comportamentos. Capacidade de autocontrolar. Então, no contexto do jejum, não apenas a resistência física às tentações para comer. A fome vem. Sobretudo se você está no meio ou sentindo o cheiro da comida, né? Mas também uma disciplina mental e emocional. Quando vem a tentação para comer, você tem que controlar, e isso vai exigir o autodomínio de sua mente, para onde você vai direcionar a sua mente e também as suas emoções. Também vai muito além de simplesmente uma abstinência de comida. Clama por um controle consciente sobre nossa vontade e nossos hábitos. Eu tenho que exercer controle. Além disso, o autodomínio durante o jejum começa com uma preparação mental. Uma preparação mental. Aqueles que se preparam para jejuar frequentemente vão se envolver numa reflexão. Por que eu vou jejuar? Quais os motivos que me levam a jejuar? E isso leva a uma prática de quê? Domínio, controle, porque você vai ter que mexer em muitas coisas, em sua agenda, nos seus relacionamentos, em tanta coisa. E além disso, uma intenção clara, você precisa entender que vai fortalecer a determinação e a resiliência emocional. Se você, antes de entrar, tem uma visão clara, o que eu quero, no momento da tentação, durante o jejum, você tem o domínio. Você aprendeu a dominar a sua vontade. Eu vou jejuar. Está com fome? Pô, você vai ficar, mas não vai comer. Então, você vai usar de mecanismos para se controlar. O corpo pode apresentar reações adversas. E isso, como fraqueza, irritabilidade, isso é muito natural. E até sonhos sobre comida. Você sonha comendo, e aqui o autodomínio se torna essencial, porque você é tentado a quebrar o jejum. Ah, eu estou fraco demais, eu não vou aguentar. E você tem que entender o que dissemos no outro podcast, que essa fraqueza é simplesmente indício de que o seu corpo está liberando as toxinas. E eu volto ao ponto do que falei na outra vez, que quando você para de comer, o seu corpo começa a liberar essas toxinas. Aí você se sente fraco. Aí você come, se sente forte. Por quê? Porque parou a purificação. Simplesmente você perdeu, acabou de perder o espaço que você estava dando ao seu corpo para a purificação. E mesmo no contexto espiritual, essa purificação das toxinas do nosso corpo vai nos ajudar. A nossa concentração mental e a nossa percepção espiritual. Então, é muito importante ver essa questão. Requer muita determinação resistir à tentação, e isso vai levar você a um nível mais elevado de autocontrole. Também, ao abster-se de comida e praticar o autodomínio, os indivíduos têm a oportunidade de refletir sobre a relação que eles mantêm com a própria comida. Por que eu estou tão escravo?
Isso vai ajudar. Há vários outros aspectos, mas em conclusão podemos dizer que o autodomínio, no contexto do jejum, primeiro, encapsula uma jornada de autodescoberta e autocontrole. Segundo, essa prática é a oportunidade de explorar limites pessoais. Porque cultivando não apenas a disciplina necessária para a abstinência, mas também para o entendimento profundo sobre si mesmo. É muito importante. Em primeiro lugar, o jejum é uma forma de purificação. Então, eu tenho que entender isso. Nós somos reconectados com o nosso eu interior. Essa disciplina, esse autocontrole nos ajuda a reconectar-nos conosco, porque muitas vezes estamos muito olhando para fora. E esse encontro conosco, até porque o Espírito Santo habita dentro de nós, precisamos aprender a nos voltar para dentro de nós mesmos. Isso fortalece a nossa intuição, criando assim um espaço propício para a reflexão, para a meditação. Certamente é um ato de sacrifício, um ato de humildade, o que nos ajuda, porque vai nos levar a uma maior conexão com Deus. Então, todo esse domínio, autodomínio, vai nos ajudar em todas estas áreas. Eu lembro quando você me contou uma história que para você desenvolver o autodomínio, tinha um padre, né, que ensinou o outro, o aluno, como que eu posso desenvolver domínio próprio? Coloque aí um chocolate na sua frente e não coma. Olhe ele todos os dias e realmente não coma. Muitos pacientes perguntam para mim, né, como que eu vou parar de comer doce, como que eu vou melhorar a minha alimentação, né? Então, o domínio próprio está muito nisso, né? É o fruto do Espírito. É aprendermos, aí já vou entrar noutra área, entender quem sou eu. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Os desejos estão no meu corpo. Os vícios, as prisões residem nos meus apetites carnais. Desejo de comer, de beber, de sexo, de tudo, de ambição, de glória, de poder, de dinheiro, de fama. Então, quando eu entro numa determinação de me purificar e me reconectar com Deus, eu vou sufocar os desejos da carne. E o meu espírito vai se tornar cada vez mais forte. Isso é autodomínio. Então eu tenho que entender que quem manda aqui tem que ser meu espírito. Se você é um cristão, meu espírito humano recriado tem que ser o Senhor. Eu tenho que aprender a me obedecer. Por exemplo, a minha carne não pode ser minha patroa. Uhum. Fale para a carne, eu vou jejuar, vou morrer. Diga, pô, eu estou jejuando para você morrer mesmo, viu? Não é morrer, perder a vida, a carne, deixar de querer ser senhora. Ok, eu digo, eu hoje não vou comer, eu vou orar. Aí a carne diz, não quero, quero comer. Aí você vai, quem manda aqui? Quem manda aqui não é você. Quem manda aqui é meu espírito humano recriado. Então, eu aprendo a dar ordens à minha carne e ela tem que me obedecer, porque quem manda aqui é meu espírito. Não posso ser escravo de desejos. Então, o autodomínio vem aí, onde eu tenho consciência de quem eu sou, de que o meu espírito pode suplantar minhas emoções, meu espírito pode ter predominância sobre os desejos da minha carne. E isso o jejum é maravilhoso para a gente aprender a autodisciplina, porque depois não é só questão de comida, é que você aprende a ser senhor sobre todas as situações. Se eu sou capaz de controlar o garfo, eu sou capaz de enfrentar o demônio. Com certeza. E se você não é capaz de controlar nem o seu garfo, como é que vai controlar os outros vícios, né? De bebida, adultério e todas as outras coisas. Então, realmente, desenvolver esse autodomínio é essencial. Um desafio, mas é essencial. Então, a próxima pergunta que eu quero te fazer, a gente já falou um pouco sobre ela, mas como que o jejum ele pode te ajudar, pode ajudar a pessoa que está aí em casa a superar os seus vícios emocionais, os seus vícios mesmo, olha, de bebida, de cigarro, seu vício de pornografia, o seu vício, seja ele qual for, como o jejum pode ajudar a superar esse vício e também os maus hábitos? Muito bem.
Antes de entrar nesse aqui, na questão de que o espírito suplanta o corpo, porque todos os vícios, eles residem no plano físico. Eu até listei aqui algumas coisas como um resumo, que lá no jejum, quando você se autodisciplina, você fortalece o seu espírito, você desenvolve autocontrole. Para vencer os vícios, você precisa de tudo isso. Fortalecer o seu espírito para que ele seja senhor. Desenvolver o autocontrole porque você até hoje está sendo controlado por um pedaço de cigarro, por um copo de cerveja, por um copo de uísque, um copo de vinho, ou seja lá o que for. Vencer os pecados. Porque todo que se entrega a isto se torna um escravo. Então, educar a sua vontade. No jejum você está educando a sua vontade. Porque quando você impõe uma restrição alimentar, ou mesmo até calórica, você está fortalecendo a vontade, que é essencial para vencer qualquer vício. E uma purificação da sua alma. No momento em que você vai se purificando no corpo, também a sua dependência deste vício vai sendo quebrada. Expressar gratidão. É outra coisa que nesta disciplina de jejum você começa a agradecer a Deus, porque você começa a ver que Deus está lhe dando força, você aprende o valor da gratidão, e no que você começa a ver as bênçãos de Deus, por que você vem com esses vícios todos? Porque tem um vazio no seu coração. E você quer preencher o vazio, que é fugindo, gratificando a carne, que nunca consegue, porque aí a sua carne vai pedindo mais, porque é isso que o vício faz. Ele escraviza. E você, então, precisa entender isso. Então, primeira coisa, entender que é uma forma de disciplina. É uma forma de disciplina. Treina sua mente e seu corpo a resistir impulsos e desejos imediatos. Porque a fome, ela é forte. Então, quando eu resisto, eu estou resistindo a um desejo imediato. O vício também é um impulso para você satisfazer imediatamente. O treinamento mental proporcionado pelo jejum fortalece a capacidade de resistir às tentações. Então, continue a jejuar, porque o jejum pode provocar mudanças fisiológicas que contribuem para a clareza mental e a melhora do estado emocional, que é um dos problemas que leva ao vício. Você vai melhorando. Outra dimensão importante a ser considerada é a relação do jejum com a autoavaliação. Muitas vezes os vícios e maus hábitos se sustentam na falta de reflexão introspectiva. Você simplesmente vai se deixando dominar por impulsos, por desejos, por prisões, porque o jejum oferece um tempo e um espaço para que a pessoa possa pensar sobre sua vida e sobre suas escolhas. Quais as consequências dessa atitude? Quais as consequências desse vício? Quais os malefícios? Então você tem um tempo de reflexão, de quietude, de clareza mental que vai lhe ajudar a, quando sai desse período de jejum, a não voltar às práticas do passado. Além disso, o jejum pode servir como um ritual de purificação, onde o corpo passa pela desintoxicação, porque está envenenado com os vícios. E nesse processo de purificação e desintoxicação, a dependência vai sendo diminuída, o desejo natural por um estilo de vida mais saudável, equilibrado, começa a despertar dentro de você. Em síntese, o jejum é uma prática rica em potencial para, primeiro, ajudar a superar vícios e maus hábitos. Segundo, a disciplina adquirida, as mudanças fisiológicas, sim, você passa por mudanças fisiológicas, a autoavaliação, a conexão com o seu próprio corpo, são componentes que juntos criam um ambiente favorável a uma transformação. E, finalmente, ao permitir que a mente e o corpo se recalibrem, o jejum abre portas para um novo estilo de vida, livre de dependências, de hábitos prejudiciais e de o que eu chamo de autossuicídio através desses vícios. Sim, com certeza. E você pode compartilhar, você já falou aí um pouco, mas alguma história
sua de transformação com o jejum ou de alguém que você acompanhou? Qual que foi a história que mais te marcou? Qual ponto mais te marcou? Tanta mudança, mas para mim há mudanças espirituais quando eu estava na África do Sul, que eu não tinha ideia para onde ir e Deus me leva. Eu vou para um retiro de 14 dias, foi quando eu analisei o Evangelho de João, Jesus como alguém enviado por Deus e Deus nos enviando do mesmo modo que enviou Jesus. E eu tive experiências muito sobrenaturais, em que eu tinha que discernir o mundo espiritual de uma forma, porque no meio do jejum você tem que lembrar que quando Jesus jejuou 40 dias foi quando Satanás veio. E eu descobri uma coisa: Satanás vem a nós no nível em que nos encontramos. E quando ele percebe que nós entramos num nível espiritual para ser uma afronta ao inferno, ele vai querer nos tirar do caminho. E ali naquele retiro, naquele lugar, naquele caiara, sozinha, andando por aquelas pedras, por aqueles matos, houve momentos em que tudo parecia que o Espírito estava me falando, seguir uma direção totalmente diferente do que Deus queria. E eu tinha que aprender a discernir. E ali foi um dos momentos em que realmente, e quando venho para cá e que entro naquele local, o local que me arranjaram para eu jejuar era cheio de mosquito, olha, horrível, um cheiro terrível. Eu disse: se eu não vencer isso aqui, como vou vencer outros níveis? E ali eu estava o que deu, o que eu venho fazer no Brasil, meu Deus do céu. E realmente eu passei ali por umas experiências tão fortes com Deus, que eu tinha que vencer a minha timidez, tinha que vencer as minhas resistências, o temor de como mulher, como é que eu vou agora? Eu fui para a África, todo mundo foi embora, mas Brasil, Senhor, o que vai ser? Então, durante aquele tempo de jejum que Deus ia me falando: não, você não vai planejar nada, o caminho está aberto diante de você, você não vai receber convites sem que possa ministrar na liberdade do Espírito. E eu termino no fim de tudo aquilo sabendo algo, que eu até escrevo, porque foi baseado lá em Josué: não te mandei eu ser forte e corajosa, não faço gente espantes. Eu então escrevi: bem, não tem nada a ver comigo. Eu só preciso crer e obedecer. Eu parti daquilo, foi realmente uma mudança radical, porque quando eu fui para a África, eu saí do seminário. Era pioneiro dos batistas brasileiros. Agora eu venho de volta, ele me manda de volta, depois de 21 anos, para começar um ministério que eu não sei como é. Que eu digo: eu não sei nem como se ora para alguém ser batizado no Espírito Santo. Senhor, quando eu fui para a África, eu sabia fazer tudo, agora eu não sei fazer nada. Porque tudo depende do mundo espiritual. E aí eu saí realmente com aquele caderninho, o que eu escrevi, e disse: ok, não tem nada a ver comigo. E eles: eu vou seguir por onde ele me mandar. Então essa confiança, eu não sei quem sou, onde estou, quem está na minha frente, o que Deus quiser. E foi assim. Mas também aí foi a mudança de realmente me firmar. Deus me chamou, não quero nem saber, vou fechar os olhos e vou me embora. E assim foi, e aconteceram coisas extraordinárias. Mas uma mudança que eu vi também, aí vou dizer a mudança física. Mudança física. Eu falei aqui porque eu fui sempre jejuando, jejuando, jejuando. Muitos dias, jejum disso, jejum daquilo, pelo Brasil, jejum de 40 dias, jejum de 30 dias. Aí quando Deus me pediu para jejuar 3 anos por Brasília, eu tinha saído de um jejum de 1 ano. Que tipo de jejum? Parcial. Só comia coisas cruas, crudívora, nada que passa pelo fogo. Aí o que ocorreu comigo foi exatamente
um renovo físico, uma mudança física. Além de, desde então, os meus sentidos espirituais são muito aguçados. Eu nunca mais quis voltar ao passado. Porque até hoje, grande parte da minha alimentação ainda é crua. Porque realmente os meus sentidos espirituais, intelectuais, emocionais se tornaram muito aguçados. Eu vi uma estabilidade interior muito mais, um nível de paz muito mais profundo. Eu acho que a própria ansiedade pela obra, tudo foi embora. No fim de 4 anos comendo só crus, e as minhas células totalmente renovadas, foi-se embora o cansaço, e acredito que aí está, porque até quando eu fiz o exame das células, e os telômeros, dizendo que eu tinha menos 20 anos, eu fui ver a curva. E verdadeiramente, porque aí foi um médico que me disse que o jejum estava relacionado a isso. Aí eu fui ver que os meus jejuns, essa vida de jejum, que me levou a escrever o livro como a estratégia para conquistar a nação, eu vejo que, porque as células, né, os telômeros vão encurtando, né, com o passar dos anos. Aí eu vejo que ele vai realmente diminuindo o ritmo. Tudo por quê? Mudança. Então, eu experimentei mudança emocional, mudança física, mudança espiritual em decorrência dos jejuns. Eu realmente, qualquer tipo de jejum que você pensar, eu já fiz. E daí quando você diz que eu faço um jejum, parece, porque eu já venho de longas datas. Não é? Eu vim para cá em 85, desde 85, a prática do jejum da minha vida se tornou tão natural, meu corpo desintoxicado, que passar o dia sem comer para mim e ficar pregando o dia todo não é nada. Uma pessoa que está em casa, querendo começar um jejum espiritual, como que ela deve fazer isso? Quais devem ser os passos que ela deve seguir para começar um jejum espiritual? Ok. Primeiro, a compreensão do propósito. É preciso compreender o propósito dos jejuns. O jejum espiritual geralmente é visto como um meio de se aproximar de Deus. Então, pergunte-se a si mesmo, por que você deseja jejuar? Eu sempre aconselho as pessoas a orarem primeiro. Porque tem gente que acha bonito, ou quer imitar, ou quer provar-se a si mesmo. Não. Você vai precisar, se vai buscar a Deus, em tudo tem que depender dele. Segundo, prepare-se mental e fisicamente. Então, número 1, compreenda o propósito. Número 2, prepare-se mental e fisicamente. Por quê? Porque, como já vimos, é um desafio físico. Você tem que saber que você pode ter momentos de fraqueza, você vai ter que aprender quando se sentar, levantar devagar. Quando você acorda, não pode levantar de repente, porque você vai estar com a pressão mais baixa. E eu estou falando de jejum mesmo que você deixa de comer. Ou bebe um copinho de suco, ou uma coisinha assim. Porque quando você faz um jejum, por exemplo, com fruta, com alguma coisa, é bem diferente. Ou um jejum de Daniel, que você come legumes, é diferente. Mas quando você vai fazer um jejum mais radical, mesmo que seja de 24 horas que você não está habituado, você pode ter tontura. Então, saiba. Por isso é que eu digo, fisicamente, prepare-se com a véspera. Não vai como aquele que, já que eu vou jejuar, vou me empanturrar agora, comer por tudo que eu não vou comer amanhã, ou quando termina o jejum, comer tudo que não comeu. Porque Alguns casos de compulsão, né? Você pode ser prejudicado. Terceiro, escolha o tipo. Escolha o tipo. A terceira coisa que você tem que fazer é escolher o tipo. Eu vou fazer um jejum total, eu vou fazer um jejum absoluto, absoluto é sem água. Eu vou fazer um jejum parcial. Em quarto lugar, estabeleça o período. Por quanto tempo eu vou jejuar? É outra coisa que você tem que definir. Em quinto lugar, crie um ambiente propício.
Busque um lugar de calma, de tranquilidade, sem barulho, sem distrações. Elimine as redes sociais, deixe de lado o que puder, reduza suas atividades, tudo que possa atrair a sua atenção. E, em sexto lugar, sua reflexão pós-jejum. Ao término do jejum, você precisa reservar um tempo para refletir sobre a sua experiência, o que é que Deus falou, quais os benefícios, e aí onde vai entrar outras coisas como ter um diário e escrever. Mas aí estão 6 pontinhos importantes de preparação para entrar no jejum espiritual. E quais são os sinais de que você está desenvolvendo esse autodomínio, domínio próprio no exercício desse jejum espiritual? Primeiro, aumento da consciência corporal. Você vai conhecer o seu corpo melhor. Segundo, controle sobre os impulsos. Uau! Não, consegui controlar. Tem vontade de comer, não comer. Eu vi um bolo, não comer. Eu vi isso que eu gosto, não. Eu consegui resistir. Você vê, bem, eu estou conseguindo um autodomínio aqui. Em terceiro lugar, uma maior clareza mental. Você percebe que a mente está mais clara, você está mais leve. E a melhora da disciplina pessoal. Por quê? O jejum requer disciplina e comprometimento. E ao observar que você é capaz de fazer tudo isso, você sabe, eu estou no caminho certo, porque eu tenho agora habilidade para manter mais foco, para manter a determinação, e isso vai me ajudar no futuro. Em quinto lugar, um aprofundamento espiritual. Você está mais sensível, você percebe melhor a presença de Deus, você lê a palavra e aquilo fala a você. Você começa a descobrir coisas que você nunca viu antes. Em sexto lugar, um equilíbrio emocional. Você está dominando o seu humor, você tem a capacidade de resistir tentações. Em suma, os sinais de que estamos desenvolvendo bem o nosso jejum podem ser muito variados, desde a conscientização corporal até o equilíbrio emocional. Cada aspecto revela como essa prática milenar pode influenciar positivamente nosso autocontrole e, consequentemente, afetar a nossa vida de uma maneira mais ampla. Através do jejum, não apenas nos tornamos mais conscientes de nossas necessidades físicas, como das emocionais, das espirituais e até mesmo da comunidade, porque quando você está com fome, você vai lembrar-se dos pobres, daqueles que não têm nada que comer, e isso nos conecta também com a comunidade e as necessidades dos outros. Que práticas que elas podem ser complementares ao jejum para ajudar nessa parte do autodomínio ou do domínio próprio? Há várias. Que a pessoa pode fazer durante esse período de jejum espiritual? Quais as práticas que ela deve A primeira é a desenvolver? meditação. A primeira é a meditação. Durante o jejum, essa prática ajuda a cultivar mais paciência, autocontrole, dando espaço para que a pessoa reflita sobre a relação que ela tem, tanto consigo, quanto com a comida, quanto com Deus. Meditar. E o que é meditar? Você tomar a palavra e mastigar. A meditação tem a ver com ruminação. É fácil de ilustrar o que é uma meditação com um animal que rumina. Ele come o capim, vamos imaginar aqui numa vaca, e depois ele deita, regurgita o que comeu e vai então absorvendo todos os seus nutrientes. A meditação é isso, você toma um texto da palavra, pode ser um versículo, você pode até ter um texto específico, um versículo para cada dia, você lê, aí depois você para e começa a ruminar, palavra por palavra, e aí você se lembra de outros textos, e essa meditação vai aprofundando a sua comunhão com Deus e desenvolvendo a sua fé, porque a fé vem pela palavra. E outra prática é o exercício físico. Mesmo que você faça um jejum prolongado, não deve ficar numa inatividade. Claro que você não vai fazer nenhum exercício extenuante, não vai para a academia, mas caminhadas leves, contemplativas, sobretudo ao ar livre, né? Esse jejum primeiro no Brasil de 30 dias, um jejum total, eu caminhava todos os dias.
Às vezes eu usei uma bengalinha quando estava mais fraquinha, né? Sempre respirando, e aí entra também a respiração profunda, que nos ajuda bastante. Praticar a gratidão é outro hábito que nos ajuda dentro do jejum. E a autoanálise, reflexão, olhar para trás, porque esses sinais de que estamos desenvolvendo o autodomínio através do jejum incluem uma maior legitimidade na prática dessa disciplina. E, por fim, o autoconhecimento, que vem acompanhado de um jejum proporcionando a introspecção que pode ser libertadora, muito libertadora. Então, todas estas práticas de meditação, de exame da palavra, de respiração profunda, de exercício físico, de gratidão, de introspecção, são essenciais em nos ajudar neste período de jejum. Que maravilha! Então, se você já soube aí, através desse podcast, como aprender e começar o seu jejum espiritual, siga aí o passo a passo para desenvolver o seu autodomínio, desenvolver um bom hábito, se livrar de algum vício. E se conhece alguém que precisa ouvir esse podcast, não se esqueça também de compartilhar e ficar aí atento à nossa série O Poder do Jejum, que nós te esperamos no nosso próximo episódio. Quem é você? E em quem você quer se tornar? Certamente você veio ao mundo com um propósito divino e Deus tem um projeto para transformá-lo em um líder de transformação, em alguém que fará diferença em sua geração. Quem fala, Valnice Milhomens, diretora do Instituto Bíblico Palavra da Fé. Estamos aqui para dizer que o nosso Instituto Bíblico Palavra da Fé tem o propósito de formar líderes transformadores, líderes cheios do Espírito Santo, líderes formados da Palavra de Deus, a única que tem poder para libertar, transformar e levar-nos a um crescimento de um degrau, outro degrau, na semelhança de Cristo Jesus. Nosso curso, um curso de 4 anos, no nível de bacharel em teologia. Nós entramos em uma parceria com a Fatim, reconhecida pelo MEC, então queremos dizer que o nosso instituto também pode lhe dar o diploma reconhecido, você terá mais uma graduação para o seu currículo. No fim do curso, você estará recebendo tanto o diploma pelo Instituto Bíblico Palavra da Fé, quanto pela Fatim, reconhecido pelo MEC. E assim você poderá demonstrar que teve uma formação sólida, porque diferente do que existe no mercado, a nossa formação inclui espírito, alma e corpo. Pensamos na pessoa de uma forma integral, não apenas uma cultura intelectual, embora não desprezemos o intelecto, pois Deus nos deu intelecto para ser usado, mas sarados, libertos de preconceitos, libertos de rejeição, libertos de cadeias e cheios do Espírito Santo. Não perca esta oportunidade, matrículas abertas, e será uma alegria, um prazer e uma honra ter você como aluno do nosso instituto. Bênçãos plenas e que Deus possa usar a sua vida de uma forma como Ele sonhou. E Ele quer que você seja verdadeiramente um líder que fará toda a diferença em nossa geração.